Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Israele, tenho 23 anos, sou cristã, casada e esse é meu segundo vídeo aqui no YouTube, então sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, o meu maior propósito de ter criado esse canal aqui no YouTube foi porque eu gostaria de compartilhar com vocês as coisas que Deus tem feito na minha vida e tem me ensinado. E pra isso eu acho que nada mais justo do que vocês me conhecerem um pouco melhor, né? Então eu separei hoje acho que a melhor história que eu poderia ter pra isso, que é como Jesus me encontrou, como que eu comecei a caminhar com ele, basicamente o meu testemunho. Então, vamos lá. Antes, eu já queria começar contando que o meu testemunho, ele não tem assim um único ponto chave enorme que mudou tudo da noite pro dia. Ele teve vários pontos e vários processos que foram sendo construídos e vividos ao longo desses meus anos de vida com Deus. Então, é mais ou menos isso que eu quero conversar com vocês hoje. Então, vamos voltar uns aninhos atrás, quando eu tinha 3 anos de idade. Os meus pais começaram a ir na igreja, eles se converteram e eles se tornaram pessoas muito ativas na igreja. E, consequentemente, eu também, né? Por estar sempre envolvida ali com eles. Eu amava estar com as crianças, eu estava em todas as programações das crianças, gostava de servir, estava sempre envolvida mesmo. E a igreja, pra mim, ela sempre foi um local que eu amava muito. Eu sempre amei estar na igreja, assim. Eu sempre amei estar com as pessoas, sempre amei serviço, sempre amei o todo, né, da igreja. Mas eu lembro que a minha real conversão aconteceu uns aninhos depois, quando eu tinha 7 anos. A gente lá na igreja tinha feito uma EBF, que é a Escola Bíblica de Férias. Então, basicamente são alguns dias que a igreja separa para as crianças e é totalmente dedicado para elas. Então eu lembro que tinha um monte de brinquedo na igreja, a programação, os doces, era tudo muito legal. E aí eu lembro que nesse ano, no momento de palavra, eu prestei muita atenção no que a tia tava falando. E ela contou toda a história, né? Ela contou sobre o pecado que entrou no mundo, sobre a queda, depois sobre Jesus, a redenção de Jesus vir e se sacrificar por nós, por mim, e aquilo mexeu muito com o meu coraçãozinho. E aí, quando a tia fez o apelo, ela falou assim: quem aqui deseja aceitar Jesus como seu salvador? Então vamos orar comigo. E eu lembro que eu tinha certeza que eu queria e eu orei junto com ela. E aquele dia eu aceitei Jesus como meu salvador. É muito louco, porque eu era bem pequenininha, mas eu lembro desse dia e eu sei que foi algo genuíno, sabe? Até depois, todas as ocasiões que aconteciam na igreja de falar assim: quem quer aceitar Jesus? Eu queria de novo. Mas essa primeira vez foi a vez que foi genuína, assim. E depois disso, as coisas não mudaram muito. Eu continuei naquela mesma igreja, continuei frequente. Eu não era uma criança que dava muito trabalho, eu era bem quieta, inclusive, e tímida, mas eu gostava, tinha ali as minhas amigas, tava participando das coisas, eu não era muito bagunceira, então tava vivendo minha vidinha de boa, tranquilinha. Porém, quando eu fui crescendo e fui chegando na fase da adolescência, as coisas começaram a mudar um pouco. Algumas das minhas amigas, elas tiveram que mudar de cidade, então elas saíram da igreja. E depois, com o tempo, várias pessoas ali dos jovens, adolescentes da igreja começaram também a dar uma esfriada, dar uma afastada. No final, acabou ficando mais eu e algumas poucas outras pessoas que eu tava acostumada. E nesse processo também, eu comecei a me apegar muito a coisas fora da igreja, a amizades, a eventos. Fui, tipo, me puxando muito mais para as coisas de fora, já que as coisas de dentro não estavam mais me chamando tanta atenção. Então eu lembro que também foi um tempo de muitos questionamentos, porque eu era, tipo, por exemplo, sempre a única cristã da sala. No máximo tinha mais um ali, mas, tipo, aqueles cristãos 007, sabe? Tipo, ninguém fala nada. Então, sempre começou a surgir esses questionamentos sobre minha fé, sobre por que eu tava fazendo as coisas que eu fazia, porque na igreja a gente tinha que fazer certas coisas, porque a gente não podia fazer certas coisas. E eu comecei a ficar muito questionadora. E não tinha muitas respostas para as minhas perguntas. E aí eu lembro que eu comecei a ceder as coisas que me eram ditas de fora. Os comportamentos, coisas que eu não estava acostumada a fazer. Eu comecei a fazer.
Eu comecei a agir de outra forma. Eu lembro que até no começo as pessoas notaram, falavam assim, nossa, Hailey, você nunca fez isso, que coisa estranha. E aí tipo, aquilo pesava pra mim, de certa forma, mas eu continuei. E eu lembro que quando eu fui crescendo, eu tinha mais ou menos uns 15 para 16 anos. Aí foi o auge. Os meus pais, eles não estavam passando por uma boa fase no casamento deles. E eu já tava isso aqui de fazer o que eu queria, de me render às minhas próprias vontades e desejos. Então eu aproveitei tudo isso. E foi um ano que eu larguei mão. Eu me envolvi com amizades que não me fizeram bem. Eu me envolvi num relacionamento amoroso que também não me fez bem, que ia contra diversos princípios que eu sabia a vida inteira. E eu comecei a me deixar levar dentro dessas coisas. E às vezes parecia uma coisa legal, mas depois eu me sentia totalmente vazia, totalmente triste, totalmente no lugar errado. E eu lembro que depois desse ano, né, que eu passei nessa, quando tava chegando no final do ano, que eu já não aguentava mais tudo aquilo que tava acontecendo, eu me vi como o filho pródigo. Não sei se vocês sabem, mas lá em Lucas 15 tem a história do filho pródigo, que conta que ele era o filho mais novo e ele pediu pro pai a herança. E o filho mais novo não devia pedir pro pai a herança, ainda mais com o pai ainda vivo. Ele pediu a herança e ele foi embora, porque ele queria viver os prazeres. Ele gastou tudo que ele tinha consumindo, bebendo, se drogando, fazendo tudo que vinha na cabeça dele. E chegou um ponto que ele não tinha mais o dinheiro e ele também não tinha mais nada. E aí ele olhou e pensou, nossa, na casa do meu pai não era assim. Na casa do meu pai eu não vivia dessa forma. E foi o que eu pensei. Eu lembro que no final do ano, assim, desse ano conturbado, né, eu virei e pensei assim, nossa, na casa do meu pai, na igreja, eu não me sentia tão triste assim. Eu não tinha esse vazio dentro de mim. Eu não precisava ficar fazendo coisas pra provar o meu valor. E eu lembro que eu comecei a retornar. Assim como o filho pródigo, ele começa a se organizar e retornar pra casa do pai, mesmo com medo de não ser aceito, eu comecei a revoltar. E aí eu comecei a me afastar dessas amizades, desses relacionamentos, dessas coisas que não estavam me fazendo bem. E comecei a voltar pra casa. Foi um processo, né? Como eu disse, não foi uma coisa da noite pro dia, mas eu comecei a dar passos em direção disso. Eu comecei a voltar a ler a Bíblia, a voltar a me aprofundar no relacionamento com Cristo. E aos poucos eu fui voltando pro lugar certo. Mas o que mais mudou pra mim, às vezes eu penso assim, nossa, podia não ter feito isso, não precisava. E realmente não precisava, mas eu penso que esse período todo pra mim fez eu firmar a fé que eu tenho hoje. Foi o período que Deus mais me ensinou sobre quem Ele é e sobre quem eu sou. Eu vivi todas essas coisas porque eu achava que a igreja me aprisionava. Eu achava que fora da igreja eu ia encontrar uma liberdade, eu ia poder fazer o que eu queria. E cara, isso não é liberdade. Na verdade, eu tava me aprisionando nesse tempo fora. Eu tava presa em diversas questões, em diversas inseguranças, em diversas aflições que todo esse estilo de vida tinha me trazido. E eu percebi que ser cristão é a verdadeira liberdade, porque eu não preciso dessas coisas. Eu não preciso falar palavrão, por exemplo, pra me enturmar com a minha galera. Eu não preciso beber pra ser feliz. Eu não preciso fazer nenhuma dessas coisas, porque a liberdade que o Senhor me dá e a alegria que Ele me dá é verdadeira. Então, foi um processo onde eu pude compreender essa verdadeira vida. Foi um processo onde eu pude olhar pra igreja e todo aquele serviço, todo aquele amor que eu tinha pra igreja, ele foi ainda mais ressignificado. Porque eu não tava ali só porque eu amava as pessoas, que também é um ponto, porque eu amava servir e todas essas coisas, mas eu entendi que tudo isso que eu fazia era porque eu amava primeiro ao Senhor, e eu tava fazendo tudo isso pra Ele. Eu amava aquelas pessoas porque Ele me amou primeiro, eu servia Ele porque
eu não só aceito ele como meu salvador, como eu fiz lá quando eu tinha 7 anos, mas agora eu tinha entendido que ele era o meu Senhor. Eu devia servir ele por toda a minha vida. Quando eu tinha 7 anos, eu aceitei receber o presente da salvação de Jesus. Eu entendi que ele tinha se sacrificado por mim, mas eu não tinha entregado a minha vida por completo pra ele. E agora eu tinha entendido que eu queria doar, entregar toda a minha vida, tudo que eu ia fazer, tudo que eu sou pra ele. E foi mais ou menos esse processo que aconteceu na minha vida. E foi o processo que me fez olhar e pensar, cara, agora eu tô no lugar certo. Voltei pra casa. E desde então, tenho tido uma trajetória dia a dia, né, com o Senhor. Cada dia ele vai me ensinando algo novo, a gente sempre vai passando por novos processos e aprendendo coisas novas, mas pra mim esses 2 momentos foram muito significativos pra minha fé, pra que ela seja sólida. Por isso eu queria compartilhar com vocês, pra que vocês pudessem me conhecer um pouco mais. E espero, de fato, que essa história também possa ter sido relevante pra você. Espero que, não sei se você tá passando por alguma coisa parecida, não sei se você já passou por alguma coisa parecida. Deixa nos comentários se você quiser compartilhar comigo também. Mas que possa servir como testemunho, como uma inspiração, tanto pra você me conhecer, quanto pra que vocês possam ter reconhecido a Cristo nesse momento também, em todo esse processo. Mas é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez por esse vídeo, por estarem me acompanhando até aqui. E peço para que vocês deixem um like aí embaixo, um comentário, compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês acham que vai fazer sentido. E é isso. Beijo. Até o próximo vídeo.